esse vocabulário advocatício aí. Você vai falar para um grupo de economistas, gasta aí o vocabulário de economia. Deu para entender? Você pode falar nessa linguagem. Vai falar para um grupo de esportistas, gasta lá o vocabulário na área dos esportes. Mas cada coisa no seu devido lugar. Qual é o vocabulário ideal? O vocabulário ideal é aquele que se adapta a qualquer auditório. Diga comigo, aquele que se adapta a qualquer auditório. Vocês entendem? Tem pessoas que têm um vasto conhecimento em muitas áreas, mas ele chega e fala para o auditório simples, outro seleto, e as pessoas entendem o que ele faz. Então o melhor vocabulário é aquele que as pessoas me entendem, amém? Embora simples, traduz as ideias claramente, sem divagações. Como é gostoso. Nós tivemos agora, quem esteve lá no auditório da prefeitura, agora sexta-feira, nós ouvimos lá um homem, de um nome fantástico, no cenário dos pregadores brasileiros, programa de televisão, pastor Jabe de Alencar, com uma linguagem simples, todo mundo entendeu o que ele pregou, sim ou não, irmãos? Uma linguagem simples. Então é essa forma. Quanto mais abundante for o vocabulário, maior será a capacidade de adaptação aos mais diferentes tipos de auditório. Então eu tenho que conhecer o máximo, porque aí eu falo para qualquer tipo de auditório sem me preocupar, porque eu tenho um vocabulário vasto para isso. Ficou claro? Todos entenderam? Agora, nós falamos que existem 4 tipos de vocabulário. Vamos recapitular aí. Quem lembra? Primeiro, sofisticado, pobre, técnico e ideal. São 4. Como é que eu desenvolvo o vocabulário? Como que é isso? Leitura eficiente, não é isso, professora Meire? Eu leio bastante, leitura eficiente vai me dar um vocabulário. Ler um bom livro, textos, revistas, jornais, com lápis na mão, e um dicionário ao lado. Possibilita o conhecimento e enriquece o vocabulário. Por exemplo, deixa eu chamar a atenção de vocês mesmo. Nós chamamos vocês para uma palestra, eu estou vendo aqui 1 ou 2 anotando, e os demais? Vocês deveriam estar aqui com uma caneta, porque não tem uma apostila, com uma caneta, com um lápis, anotando algumas coisas aqui, para você aumentar o seu vocabulário, amém? Aprenda isso, nunca venha para uma palestra sem trazer alguma coisa para anotar. Fechando agora aqui o vocabulário, todos entenderam a questão do vocabulário? O vocabulário ideal é aquele que se adapta a qualquer tipo de auditório, de pessoa, para entender. Moisés, eu me policiei com o tempo que eu estou indo levando aqui. Outra coisa importante na vida de quem prega é a expressão corporal. Diga comigo, expressão corporal. O que é isso? Todo o nosso corpo fala quando nós estamos comunicando, sim ou não? Todo o nosso corpo fala. A posição dos pés, das pernas, o movimento do tronco, dos braços, das mãos, dos dedos, a postura dos ombros, o balanço da cabeça, as contrações do semblante e a expressão do olhar. Tudo isso me ajuda na comunicação. Cada gesto possui um significado próprio, encerra em si uma mensagem. O gesto que as pessoas fazem quando falam, isso encerra uma mensagem. Nós temos os nossos gestos, eles têm que ser gestos naturais. Diga comigo, natural. Na comunicação, nada deve superar a naturalidade. Por exemplo, tem pregadores, isso é algo quase comum, quando ele começa imitando alguém, e aí ele sai da sua naturalidade. As pessoas o conhecem, sabem, peraí, esse não é o fulano de tal, ele está imitando alguém. Isso não é bom. Você deve ser você próprio. É bom evitar falar. Olha, o que eu vou evitar falar assim, ó, isso aqui, ó, não se deve. Falar com a mão no bolso. Evitar falar com a mão no bolso. Isso aqui expressa o quê? Eu estou meio folgado, né? Meio tranquilo. Isso não é bom, falar com a mão no bolso. Outra coisa, com os braços cruzados, olha aqui. Vou falar com os braços cruzados. Isso aqui tem que evitar. O meu corpo fala muito nesse sentido. Outra coisa, apoiado contentemente sobre o púlpito ou tribuna, mesa ou cadeira. Olha, falar assim. Dá uma ideia que eu estou preguiçoso, que eu estou, entendeu?
Eu não estou nem aí com nada. Então isso é uma posição que não se deve. Ou na cadeira, ó, a pessoa está aqui, ó, sentado, e ele faz isso, ó, coloca a mão assim, ó, sentado. Isso fala muito, né? Uma coisa que eu quero dizer para vocês, uma outra posição que é feia, que é ridícula, ó, essa posição aqui no púlpito. Isso não deve ter. Está muito folgado. Então qual a posição? No máximo assim, cruzado com as pernas. Mas essa posição aqui é uma posição que não é legal. Então se fala muito forte, muito folgado. Então tem que tomar cuidado com essas posições. É difícil, a gente vai se policiando. Semblante. Talvez seja a parte mais expressiva de todo o corpo. O nosso semblante. O nosso rosto. Funciona como uma espécie de tela, onde as imagens do nosso interior são apresentadas em todas as suas dimensões. Vocês conhecem, né? Nessa questão da comunicação semblante, os olhos possuem importância mais evidenciada para o sucesso da expressão verbal. Eu não posso falar aqui olhando para o teto, olhando para lá. E alguns até falam, irmão Gilberto, com os olhos fechados, pregando o tempo todo com os olhos fechados. Eu tenho que fixar o meu olhar naquele grupo para quem estou falando. Outra coisa que é interessante também, viu, pregadores? Nunca fica olhando para um lado só, para uma pessoa só, que a pessoa de repente começa a se sentir constrangida. O que esse camarada está vendo em mim? Será que eu estou meio complicado aqui? Que você olha para mim? Então, só olha para aquela, não, você tem que olhar para todos os lados, está um auditório. É interessante, uma vez aconteceu comigo, eu preguei num grande congresso uma vez, e acho que estava até assustado, que quando preguei, no finalzinho, quando fui fazer o apelo, irmão Gilberto, que eu percebi que tinha uma galeria na igreja, estava cheio de gente na galeria, e eu olhava só para baixo aqui, esqueci da galeria. Isso acontece com a gente. Então o pregador, quem prega, tem que tomar esse cuidado, olhar tudo, ter visão geral das coisas, porque o olhar fala muito, expressa muito, amém? Através dos olhos verificamos o comportamento do público. A gente percebe se o público está atento, a gente percebe se o público está gostando, se está desatento. É muito complicado, mas é importante a gente observar estas coisas, amém? Agora, eu quero dar algumas dicas importantes aqui. Como aumentar o poder da palavra? Diga comigo, como aumentar o poder da palavra? Diga comigo, ler mais. E principalmente a Bíblia, viu, irmãos? Quer ter poder na palavra? Leia bastante, principalmente a Bíblia. Usar um dicionário bíblico. Quando você vai estudar, use um dicionário bíblico. Evitar as palavras complicadas. É complicado, porque você está falando aqui, eu ouvi uma palavra bonita lá, vou falar essa palavra, e aí você pode cair no erro de um irmão depois interceptar você no final do curso. Irmão, o que é aquela palavra que o senhor disse? Rapaz, sabe que eu nem pensei o que é aquilo. Então tomar muito cuidado. A gente ouve alguém falar uma palavra, a gente reproduz essa palavra. É muito complicado. Evitar palavras complicadas. Pronunciar frases que tenham sentido. Isso aumenta o poder da palavra. Frases que tenham sentido. Pedir para outros corrigirem seus erros. Você fala. Você sempre tem que ter alguém, me ajude aí. Aqui, eu sempre falo com a professora Meira, me ajuda aí. Quando eu falo alguma coisa errada, ela anota, você falou isso errado. Eu vou melhorando. Agora tem gente que se acha o máximo e não pede para ninguém ajudar nos erros. Ele nunca vai crescer, essa pessoa. Porque nós nunca, irmão, por mais bom que seja a pessoa para falar, sempre tem alguma coisa para aprender. Amém? Então diga, a minha esposa me ajuda bastante nessa área. Amigos também ajudam, isso é muito importante. Como aumentar o poder da palavra? Nunca usar palavras de significado desconhecido para você. Complicada, você não sabe o significado, não use aquela palavra, procure saber o significado. Tenha certeza que a mensagem tocou profundamente em você primeiro, antes de falar para os outros. Se não tocou em você, não vai tocar em mais ninguém. Mude de vez em quando o tom e a intensidade da voz. O que é isso? Se a gente falar só num tom, dá sono, sim ou não? Então a pessoa que fala tem que ter um ritmo, tá? Que aqui eu estou falando muito acelerado por causa do tempo, mas quando você tem um tempo suficiente, você maneira o ritmo, faz uma harmonia na coisa aí, uma musicalidade da voz para ajudar aí as pessoas. Uma hora você fala bem baixinho. Uma ideia que eu vou dar para vocês: quando você está falando com o público e você vê ele meio desapercebido, começa a falar baixinho, bem baixinho. Aí a pessoa está conversando, percebe que está conversando, e aí ele acorda para o sentido. É uma forma de você chamar a atenção também. Nunca chegue na hora, chegue antes da hora, viu? Pregador, quem fala, nunca deve chegar em cima da hora. Sempre chegar antes da hora, com tranquilidade, para não atropelar as coisas. Cuidado com a aparência.
Quem fala, a sua vestimenta fala muito alto. Dá uma olhadinha no sapato, se está bem engraxado, se a gravata está limpa, se o paletó está bem passado, se a camisa está passadinha, bonitinho. Então isso é a aparência. Vai chegar uma pessoa para falar, um público, que autoridade eu vou ter para falar para vocês de coisas boas se eu estou desleixado aqui? Vocês não vão acreditar naquilo que estou falando, com certeza disso. Então procura a melhor maneira. Prepare-se para toda sorte de imprevisto. Outra coisa, isso acontece, irmão. Alguns imprevistos. Você que fala, tem que ter um plano B. Diga comigo, tem que ter um plano B. Você tem um plano A, mas tem que ter um plano B. Então muita vez preparando um negócio legal no data show, mas o data show não chegou. E aí? Como é que eu faço? Não vou falar palestra porque não tem data show. Eu tenho que ter o plano B. Eu tenho que ter o flip chart, eu tenho que ter a lousa, eu tenho que ter outra coisa para eu dar a minha aula, para eu dar meu recado. Tá certo? Muitas das vezes, tomar cuidado. Nós que pregamos, os pregadores, vou ensinar aqui para vocês. Algumas vezes a gente prepara um sermão bonito. E chega na hora, você coloca aqui, e aquele sermão tem um ventilador abençoado. E aí vai para lá, vai para cá, e o sermão voa, cai no chão, aí você fica numa situação terrível. Então o que você tem que fazer? Eu uso uma forma, aqui tem umas borrachinhas, e eu prendo aqui as borrachinhas, pode voar o ventilador tanto que for, que não vai tirar meu sermão daqui. Algumas eu colo na própria Bíblia, os meus sermões. O Zé Rodrigo tem outro sistema aí, diferente aí, ele fez uma Bíblia diferente aí, coloca os sermões, é uma bênção. Então cada um tem que ter uma criatividade. Você tem que estar preparado para um imprevisto. Por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo de estar pregando, acabaram a energia. Gente do céu, que situação. E aí? Acabou a energia, como é que você faz? Você tem que se preparar para isso também. Então, se a mensagem não tiver... Eu me lembro uma vez que fui pregar no congresso, e naquele dia, eu não estava com muito tempo, mas Deus tocou em meu coração, eu falei, vou me preparar, vou para o meu quarto. Eu fui para o quarto, e corri lá, preparei uma mensagem, quando chegou lá não deu outra. Estava Noemi Nonato cantando, um monte de gente lá, e de repente acabou a força, e aí? Mas estava tudo aqui na cabeça, ó. Aí eu, em 5 minutos fechei, porque não dá para você falar muito tempo no escuro também. Em 5 minutos fechei a mensagem e fiz o apelo, e o nome do Senhor foi glorificado, amém? Então prepare para o imprevisto. Cuidado quem usa dentadura, viu? Cola esse negócio aí, porque de vez em quando acontece a dentadura pular, irmão, e sair pulando na igreja. Aí acabou o negócio, imprevisto. Não sei se o pastor Domingo não estava, mas uma vez eu estava pregando, e em cima do púlpito, o pastor caiu, em cima do púlpito, ele colocou a cadeira aqui em falso, e foi fazer assim com o pé, e virou a cadeira e caiu, e levou 4, 5 com ele. Eu fazia 5 minutos que eu tinha começado a pregar, e aí? Quem aguentava? A turma caiu na risada, e eu segurei firme, irmãos, olha para cá, a bênção está aqui, segura aqui, deixa para lá, e tal, e segurei, senão eu não conseguia pregar mais, irmão. Só o pastor cair da cadeira do púlpito. São imprevistos que acontecem, amém? Uma certa vez aconteceu um fato comigo, tremendo. Eu estava pregando em 40 graus e sem água, numa igreja, os irmãos me deram água. Eu disse, irmão, traz uma água. Aí o irmão foi lá, trouxe uma água gelada, trincando gelada, irmão Gilberto. E eu estava com o negócio, não conseguia falar, mas entrou um negócio na garganta, um pozinho assim, que não conseguia, a voz foi acabando. Aí o cara me traz aquilo, água gelada, e aí? Aí eu estava na roça, aí eu peguei aquela água, dei uma esquentada nela e engoli, e foi difícil. São imprevistos que acontecem, e a gente tem que saber sair desses imprevistos, amém? Vamos fechar aqui. Olhe bem o que vai pregar, quando pregar sermão de outros. Olha aí, não tem nenhum pecado de você pregar o sermão de outro, mas olhe bem o que você vai pregar. Irmãos, esta madrugada eu estava orando, e Deus me deu uma revelação, esta mensagem aqui. Aí você vai pregar, mensagem que alguém já ouviu de outro pregador, falou, mentiroso. Não fale nada dos irmãos, essa mensagem aqui é do irmão fulano e tal, e eu vou pregar ela aqui, Deus me deu graça. Não tem nenhum problema com isso não, tá bom? Fechando aqui, nós já falamos, não cruze os braços, não coloque as mãos nos bolsos, não coloque as mãos atrás das costas, isso não pode. Cuidado com a voz, garganta, já falamos. Pregue mensagem de acordo com o seu público, amém? Tem pregadores que não são inteligentes, chama ele para pregar no congresso de irmãs, ele prega prega uma mensagem para os jovens. Chama para o jovem, ele prega para o adolescente. Você tem que saber o público e trazer a mensagem de acordo com o seu público. Se é uma mensagem de missões, tem que ser uma mensagem que fale de missões. Se é uma mensagem que fale sobre educação, mensagem sobre educação, assim sucessivamente. O que você pode e deve fazer? Usar de bom humor apropriado na apresentação, é muito bom. Apresentação, para quebrar aquele gelo, usar de bom humor, para quebrar ali, o pessoal ficar mais tranquilo. Porque muitas vezes chega um pregador aqui, esse pregador, não sei não, hein? Muita cara feia, cara de delegado. Aí você vai ver a pessoa começa a brincar, não é nada daquilo.
descobrir as necessidades do grupo, orar a Deus e procurar descobrir qual é a necessidade daquele grupo. Procurar de início coisas em comum ou pessoas conhecidas, isso é importante. Chega no lugar, procurar coisa comum ou alguma pessoa conhecida, certo? Use recursos visuais quando possível, se possível for, use recurso visual. Faça contato visual com o maior número de pessoas possível, já falamos isso. Tenha pelo conhecimento do que vai apresentar, pleno conhecimento do que vai apresentar. Nunca vai falar sem ter conhecimento. Use gestos apropriados. Tomar cuidado, irmãos, gestos. Se você vai em outro país, você procura saber tipo de gestos. Por exemplo, o Brasil, quando a gente faz assim, o que significa? Está lotado. Quando eu faço assim, chique no último. E quando está assim, o negócio está feio. Agora, existem alguns países que o gesto aqui é uma coisa e lá é outra coisa. Muda completamente. Toma muito cuidado com essa questão de gestos. Amém? Então, usar gestos apropriados. Não dá tempo de nós falar isso aqui. Fique dentro do assunto que você está falando. Sempre use uma ilustração, uma história ou uma experiência. Viu, gente? Ilustração é bom. Porque muitas vezes você está tentando passar uma ideia, você não consegue. Mas você traz uma ilustração e aquela ilustração aclareia a ideia e a pessoa entende. Usar a Bíblia é essencial. Pelo menos um texto. Vai pregar? Porque tem as mensagens são extras bíblicas, mas cuidado com essas mensagens extra bíblicas. Sermão temático costuma ser muito antibíblico, extra bíblico. E aí você não lê nenhum texto, começa sem ler texto. Nunca faça isso. Procure ler sempre o texto da palavra de Deus antes de começar. O que você não pode fazer? Contar piadas. Proibido contar piada no púlpito. Metralhadora. Usar o púlpito como metralhadora, fuzilar as pessoas. Também não faça isso, não é bom. Não use recursos visuais em excesso. Muito recurso visual também não ajuda. Não use slide ou transparência com muitas palavras. Sem ideias para você estar melhorando aí. Meus irmãos, esta é a palavra que nós queríamos trazer para vocês. Eu quero acreditar que atendeu alguma necessidade. Tinha muitas outras coisas aqui, mas o tempo